Será que a história do Eragon acaba de vez mesmo? E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar do livro Herança, da antes trilogia Eragon. Deixa eu pegar o livro aqui pra vocês verem. E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar do último livro da antiga trilogia, que agora é o Ciclo da Herança, do Eragon, que é o livro Herança, escrito pelo Christopher Paolini. Esse livro ele veio para encerrar a história dos 3 primeiros livros, que antes, na verdade, era para ser uma trilogia, que seria a trilogia da Herança, mas no último livro, que é o Brisingr, o autor Christopher Paolini ele deu uma enrolada a mais e resolveu lançar mais um livro, completando assim uma quadrilogia, né, na verdade, seria. Eu não gostei muito do título do Herança, porque, eu não achei nada original e eles poderiam ter, sei lá, ó, segue meu raciocínio. Eragon é um nome diferente que, com certeza, traz é óbvio que é por causa do Eragon no primeiro livro. O Eldest, que significa mais sábio, mais velho, não tem muito a ver com o segundo, mas mesmo assim eles mantiveram a tradução da língua antiga. O Brisingr tem que é o terceiro livro, tem totalmente a ver com o terceiro livro. E daí chega o quarto livro, o Herança. Se pelo menos eles tivessem mantido o título original, que é Inheritance, eu acho que é assim que se fala, ia ficar pelo menos muito mais original, ia dar, sei lá, ia pelo menos continuar com a cara dos outros 3 livros, que são nomes diferentes. Aí chega no quarto livro, de Herança. Mas eu não estou aqui para falar do título do livro, mas sim sobre o livro em si. Eu vou falar várias coisas dos 3 primeiros livros. Então, se você não leu os 3 primeiros livros, recomendo que você leia primeiro para depois ver esse vídeo. Mas, já aproveitando, se você já leu os 3 primeiros livros, tem a resenha deles, eu vou deixar aqui embaixo. É só você acessar lá, que talvez você vai entender um pouco mais a minha opinião sobre esse último livro aqui, vendo aquela resenha e sabendo a minha opinião dos 3 primeiros livros. Falando sobre o livro em si, minha mãe deu uma amassada aqui na minha versão. Esse livro aqui eu comprei na pré-venda, então eu não sei dizer pra vocês se já existe a versão econômica do livro Herança. O do Eragon eu comprei naquele site que eu não vou citar o nome, na versão econômica, e eles são diferentes, não são tão diferentes, mas são diferentes. A primeira coisa que você percebe é que, não sei se dá pra ver por aí, no quadradinho ali embaixo vai dar pra ver melhor. O letreiro, a tipografia, na versão econômica ela é pintada de amarelo normalmente, nessa versão aqui ela é pintada de dourado. A minha tá descascando um pouco, não sei se isso vai acontecer em todos os livros, ou se foi eu que fui premiado novamente, mas a minha versão tá descascando um pouquinho. Eu espero que não descasque mais, mas ela é bem bonita. É basicamente só isso mesmo que tem de diferença, tirando o fato que essa versão aqui, ela tem orelha, as versões econômicas não tem. São 2 orelhas bem grandes. E as páginas são daquelas páginas amarelas. Me perguntaram se essa versão, se já existe versão econômica da Herança, porque eles estão vendendo a um preço mais baixo do que, acho que é 20 e poucos reais já. Eu não sei, eu acredito que não exista, porque esse livro foi lançado esse ano, então eu acho que eles não vão deixar de ganhar dinheiro tão cedo com esse livro, vendendo ele mais caro. Mas assim, eu não consigo garantir nada pra vocês em relação a isso. O livro da Herança, ele tem 790 páginas, são basicamente 800 páginas. O último livro, que é o Brisingr, ele que é o mais grosso dos 3, ele tem 706, então são basicamente 100 páginas a mais, que, querendo ou não, dá mais conteúdo de história. Fazia muito tempo que eu não lia um livro tão grosso quanto esse. Acho que o último livro tão grosso que eu li foi o Brisingr, e depois disso só o Senhor dos Anéis, quando eu tinha uns 10 anos. Deu bastante trabalho para ler.
Mas em relação à edição do livro é isso, na verdade ela é bem parecida com os outros livros. Agora falando um pouco mais sobre o enredo do livro em si. Eu vou confessar, eu não lembro como que terminou o enredo do Brisinger, porque eu li ele em 2009 e eu tenho o péssimo hábito de esquecer muito fácil os livros que eu leio. No vestibular, quando eu li os 10 livros do vestibular em uma semana, assim, eram livros pequenininhos. Então eu li uma semana muito rápido e eu li, tipo, o vestibular, sei lá, era em outubro, novembro. Eu li os livros em agosto e não chegou no vestibular não lembrava mais de nada que eu tinha lido. Então, ou seja, não lembro como terminou esse livro, mas como esse daqui, como faz pouco tempo que eu li, eu sei como eu lembro como ele começa, pelo menos. Ele começa com o Eragon, junto com os Vardens e com a área dos Elfos, dominando várias cidades. Eles estão indo pra guerra, já decidiram, vão pra guerra mesmo, e eles decidem dominar as várias cidades em volta de Urubain para poder fazer um cerco ao Galbatorix. Eu vou enroscar bastante com esse nome, porque eu sou meio gago. Eles tentando fazer um cerco em volta de Urubain, como eu já tinha dito, para tentar cercar o Galbatorix. Aí, as 200 primeiras páginas, elas são, assim, eu achei chatas. Não é chata, mas foram chatas. Assim, não me apeteceu, porque era basicamente só desse cerco e, assim, não tinha nada de interessante. Era contando como que eles iam achar um meio para entrar naquela determinada cidade. E sem adicionar nada à história. Foi só para conquistar aquelas cidades, e isso eu achei um pouco chato. O livro, ele começa a se tornar mais interessante a partir da página 250, 200, quando começam a acontecer alguns fatos, como por exemplo... Putz, não sei se vai ser spoiler ou não. Tá, eu não vou falar. Mas aí quando começam a acontecer alguns fatos, começa a tornar o livro mais interessante, e a partir daí a caminhada do livro começa a ser mais empolgante e mais rápida. Até chegar ao cerco de Urubain em si mesmo, e os Vardens tá na porta da muralha de Urubain. Aí o livro começa a ficar bem interessante. Ele mostra uma evolução, assim, pelo menos eu achei, bastante grande do Eragon. No primeiro livro ele ele não é porra nenhuma. Aí nesse livro ele é a última esperança dos Varden para tentar conquistar o império do Galbatorix. E ele vai fazer tudo que estiver ao alcance dele para ser digno dessa responsabilidade. Só que, da mesma forma que ele é a última esperança, ele também ele se torna muito inseguro durante o livro. Ele fica pensando toda hora, putz, será que vai dar? Será que não vai? Nessa hora entram em cena duas profecias que vão ser bastante importantes durante o livro. Que eu não vou falar quais profecias são, que senão vocês vão matar totalmente a charada. Mas uma das profecias é a do Solembum, do Menino Gato, que a primeira aconteceu... Na verdade, ele faz duas profecias. A primeira é que procurar embaixo da árvore Menoa, lá em Elesmer, acho que é esse o nome, que ele encontra o metal lá para fazer a espada de Brisinger. A segunda profecia é em relação à pedra de Cútian. Eu acho que é isso, acho que é assim que se fala. Que vai ser muito importante para o desfecho que vai acontecer nesse livro aqui. E vocês vão saber quando vocês lerem. Depois que começa a chegar nessa parte da pedra de Cútian, eu acho que mais ou menos na página 400, aí o livro começa a pegar fogo, aí você quer ler, e terminar logo. Começa a ficar realmente muito mais interessante do que já estava interessante antes, a partir da página 250 e tal. Até que ele chegou num clímax que é a grande batalha contra o Galbatorix, que era óbvio que ia acontecer nesse livro, isso não é spoiler. Mas a partir daqui, se eu falar mais alguma coisa, aí sim vai ser spoiler e aí sim vocês vão brigar comigo. Em relação ao desfecho do livro, ele é muito bom, na verdade ele é bastante, assim, o desfecho de tudo que acontece depois, quase que eu falo no spoiler agora, o desfecho que acontece depois de tudo que acontece na grande batalha, o desfecho que acontece depois da grande batalha, ele é bastante
bastante coerente, na verdade, tudo que acontece e tal. Só que teve um fator que me deixou muito puto, que quase que eu falo no spoiler agora, que me levou até a última página, literalmente, quase que eu falo no spoiler agora, que eu vou até achar aqui pra vocês. Se vocês não quiserem ver, vocês não leiam. Até a página, aqui é o fim, até aqui, ele levou a gente acreditando que aconteceu uma coisa, mas com dois personagens, mas essa coisa não acontece e você fica muito puto quando você termina de ler o livro. Você fala, meu, não acredito que ele... Não acredito que ele não... quase que eu falo no spoiler agora. Não fez isso e você fica... Eu fiquei muito revoltado, eu confesso. Ia ser meio clichê a história se acontecesse tudo do jeitinho que tava pra acontecer, mas tinha que acontecer aquilo. Eu fiquei triste com o final do livro por causa disso. Eu com certeza vou ficar me imaginando, meu, por que ele não fez isso? Não tinha por que não fazer. E assim, me deixou muito puto. Quebrou o final que, assim, por exemplo, o final certinho que dava pra ter, sabe? Ia fechar redondinho a história, mas ele não fez, e isso me deixa muito triste. E quando você lê o livro, você vai entender exatamente do que eu tô falando, porque eu já vi várias resenhas escritas reclamarem da mesma coisa. Mas enfim, eu acho que, sei lá, esse Christopher Paolini, ele devia... Meu, sei lá, ele deve ser traumatizado com alguma coisa com isso, porque não pode. Eu me senti no final, tipo, totalmente enganado, tá? Ele te dá vários motivos durante o livro pra você acreditar que aquilo vai acontecer. Aliás, ele começa a dar motivos pra você desde o primeiro livro. E você vai até a última página acreditando que, não, vai dar certo, e não dá. E isso me deixou muito puto. Putz, velho, eu tô realmente revoltado com essa parte. O livro, ele é bom. A história em si, como acontece a grande batalha, ela é muito boa. Como que acontece depois, ela é bastante coerente, como eu já havia dito. Mas, meu, isso me broxou, isso que aconteceu, que ele não... Quase que eu falo no spoiler agora. Me deixou muito broxado com relação ao livro. E ele perdeu uma ótima chance de fechar o ciclo da herança, assim, fechar com chave de ouro e eu poder falar, meu, esses 4 livros são fodas. Continua sendo um livro foda, assim, mas acho que a minha decepção foi tão grande que, sei lá, leiam pra vocês saberem o que é, que eu tenho certeza que vocês estão morrendo de curiosidade pra saber, mas eu não vou contar e vocês vão ficar muito bravos se eu contasse. Só que isso também dá margem pro Christopher Paolini poder lançar 2 outros livros. Um desses livros é contando a história depois que tudo aconteceu. Na verdade teve um final redondo, assim, fechou a história. Não fechou do jeito que eu queria, mas fechou a história. E um desses livros pode ser contando a história depois de tudo que aconteceu, não com o Eragon ou com qualquer outro personagem. Nesse livro ele dá bastante ênfase ao Horan, que é o primo do Eragon. Vários capítulos são dedicados ao Horan. Não com esses 2 personagens em si, mas contando a história de como vai se tornar a Lagaenza depois da grande batalha. Ou um livro contando a história dos cavaleiros, e assim como tem no Silmarillion do Senhor dos Anéis ou o Hobbit, contando a história dos cavaleiros, como que eles surgiram, como que foi a chegada dos dragões em Alagaésia e como foi a tomada do poder de Galbatorix, como, sei lá, um livro pré-Eragon, eu acho que ia ser bastante interessante. Eu acho que o Christopher Paolini não vai largar o osso, porque, meu, o cara deve ter o quê? Uns 25 anos? 30, acho que no máximo, não sei a idade dele, mas ele é muito novo. Ele escreveu o Eragon com, acho que 15, 16 anos, pra vocês terem noção. E, meu, o cara faturando milhões, eu não acho que ele vai largar o osso tão cedo. Eu, pessoalmente, espero que ele não largue, embora eu tenha ficado chateado com o desfecho. E é isso, se você não leu o livro ainda, leia que vale a pena, vale muito a pena, até mesmo pra você ter os 4 livros e fica lá bonitinho na sua estante, os 4 livros coloridos. Comente aqui depois que você lê nos comentários. E agora eu deixei pro final uma parte pra eu falar spoiler junto com as pessoas que já leram o livro e poder soltar um pouco mais dessa angústia que eu fiquei no final. Se você ainda não leu o livro, fecha a janela por aqui antes, dá joinha aqui embaixo, curtir e
e essas coisas todas. Se você já leu o livro, ler ou não ler adverte. Informações contidas a partir deste ponto poderão ser consideradas spoilers. Ao persistir nos sintomas, consulte o médico. Meu, que merda que foi essa que foi esse final? Cara, eu fiquei muito puto, tipo, muito puto mesmo. Meu, o Eragon é muito frouxo. Muito frouxo. Certeza que o Christopher Paolini deve ter algum trauma de não pegar ninguém, não sei. Meu, não é possível. Ele não tinha motivo pra fazer a Arya não ficar com ele no final. Tipo, não tinha motivo nenhum pra não fazer. Sei lá, que desse um jeito, que colocasse um dos guerreiros lá pra ficar de rei no lugar dela em Elesmera lá. Tipo, é ela que deveria ficar de rainha, tudo bem. Mas, assim como ele disse, como o próprio Eragon justifica, ela é uma cavaleira de dragão, ela não poderia dar, tipo, favorecer a raça dela, mesmo que ela fosse, mesmo que ela que tivesse predestinado a ser a rainha, tipo, porra, meu, ela é um cavaleiro de dragão. E, enfim, eu tô muito puto. E, cara, o pior de tudo é que ele dá indício desde o primeiro livro que ele vai ficar com ela. Desde a primeira vez que o Eragon vê ela, o Christopher Paolini descreve como se... O primeiro pensamento que eu tive quando surgiu a Arya lá em Gilead, se não me engano, que ela tava presa, né? Falei, meu, essa guria vai ficar com o Eragon, ela é a protagonista junto com o Eragon. Até que surgiu a Nazoada no finalzinho do livro e no Eldish. Aí eu já fiquei meio bamba, assim, na Nazoada deu uma... sei lá como que eu posso dizer. Deu uma pinta que poderia surgir um par romântico ali entre os dois, mas não surgiu nada. Aí acho que no Brisingr também eu fiquei com um pouquinho dessa dúvida. Mas no começo, aí agora no Herança, tá estampado na... Eu ia falar na testa, mas você pode, o livro não tem testa. Eu falo, tá estampado na cara do livro. O Murtag vai ficar com a Nazoada, não vai fugir da louca nele. E o Eragon vai ficar com a Arya. Tanto que ele toma vários passos. É que, meu, o Eragon é muito frouxo. Em vez de ele chegar e ter a atitude de ir lá falar com ela, não, ele parece Crepúsculo, tá ligado? Quando a Bella fica assim no vampirinho lá. Então é a mesma coisa, mas no Crepúsculo pelo menos acontece alguma coisa. Aqui o Eragon fica igual um tonto lá. Ai, posso te contar, meu nome? Ah, vai também do rabo, que ódio que eu fiquei desse final. Tipo assim, não ia ser um final totalmente surpreendente e não sei o que, mas tipo, era o final que estava predestinado a acontecer. A segunda profecia, que era do Salemon lá, eu achei bastante interessante a forma como eles usaram. É bastante interessante, na verdade, pensar que o Christopher Paolini estava desde o primeiro livro já pensando no último, mas assim, eu fiquei puto com a final. Meu, eu li, tipo, até exatamente... Deixa eu abrir aqui de novo. Eu tava com esperança até exatamente praticamente o penúltimo parágrafo que os dois iam ficar juntos. Tanto nessa outra página aqui, na antepenúltima, o Eragon fala, lá quando eles estão entrando no barquinho lá pro Eragon ir embora, não, mas vamos comigo até a última curva do rio. Ela fala, tá bom, aí os dois vão de braço dado, deviam... Não acontece, tipo, nada, eu vou embora. Tá, tchau. Não posso ir com você. Meu, vai tomar no meio do rabo, certeza que... Cara, o Eragon vai morrer virgem, velho. Porque só se o Christopher Paolini escreveu isso só pra fazer um próximo livro contando a história depois disso aqui, o que eu acho que é um pouco improvável, porque tá muita gente enchendo o saco pra esse aqui ser o último livro, e eu acho que esse aqui vai ser o último livro. Se ele for fazer algum livro contando a história depois do que aconteceu no Herança, eu acho que vai ser com outros personagens, não vai ser com os mesmos. Mas, bom, eu ainda tenho um pouquinho de esperança que talvez lance um novo livro contando a história depois desse daqui, com os mesmos personagens. E daí sim o Eragon começa a pegar a Arya e enfim, acontecer alguma coisa. Porque esse livro pode servir como um preparatório para deixar o leitor mais instigado ao próximo livro, mas talvez não aconteça. Mas enfim, é isso, só queria compartilhar a minha indignação com vocês. Espero que vocês tenham gostado da resenha, mas é isso, tô mais enrolando de novo e até a próxima.